Bom dia a todos vocês, me chamo Carlos e eu irei apresentar para vocês o plano de aula do grupo 3, que é composto por mim, Carlos Eric, César Ferrari, Lucas Pereira e Josimarta Paz. Bom, o assunto escolhido foi porcentagem e o método de aula é o presencial. Para iniciarmos, eu começaria falando um pouco sobre onde a porcentagem ela é usada, citando alguns exemplos, como por exemplo nessa enquete que foi feita pelo UOL, sobre quem o público queria que vencesse a Fazenda 12. Essa enquete teve um total de 2.118.131 votos, onde 54,7% dos votos foram destinados a Jojo. Isso significa que a cada 100 votos que essa enquete recebeu, 54,7 votos foram dados a Jojo. Mais um exemplo aqui, onde fala sobre o desmatamento aqui da Mata Atlântica, e eu posso observar aqui neste parágrafo, fala que houve um aumento de 9% em relação ao período anterior, de 2011 a 2012, que registrou 21.977 hectares. Isso significa que a cada 100 hectares de 21.977, teve um aumento de 9 hectares a mais que foram desmatados. Mais um exemplo aqui, onde fala aqui sobre a campanha da vacinação por estado contra a Covid-19, e eu observo aqui que tem um percentual da população vacinada com a primeira dose e que no estado do Acre já foram vacinados 50,32% da população, ou seja, a cada 100 pessoas que moram no estado do Acre, 50,32 delas já foram vacinadas. Então, utilizando a porcentagem, eu consigo ter uma melhor percepção do quanto falta para me chegar em um tal resultado, para me chegar ao meu 100% de vacinados com a minha primeira dose. Eu posso observar então que ali está pela metade, 50,32%, é pouco mais da metade da população já foi vacinado com a primeira dose. Então, utilizando a porcentagem, eu consigo ter uma noção se falta muito para me chegar ali ao meu 100%, se falta pouco para me chegar, se aumentou muito, se aumentou pouco, se diminuiu muito ou se diminuiu pouco, certo? Além de poder fazer também uma comparação aqui, por exemplo, comparar o estado do Acre com o Distrito Federal. Eu observo que o Distrito Federal já vacinou 64,69% da população. Isso significa o quê? Que a cada 100 pessoas que moram no Distrito Federal, ele vacina 64,69, ou seja, tem uma taxa maior de vacinados do que no Acre, certo? Fazendo essa comparação. Então, o Distrito Federal, ele vacina mais do que o estado do Acre. Durante a aula presencial, falaria desses exemplos de uma forma mais abrangente, detalhada e inclusiva, certo? Começando aqui agora, falando um pouco sobre o que é a porcentagem. É representado pelo símbolo por cento, é um número qualquer dividido por 100. Por exemplo, aqui eu tenho 25 dividido por 100, e eu posso dizer que isso aqui é igual a 0,25. Como meu 25 está sendo dividido por 100, tem dois zeros, e eu posso andar duas casas com a vírgula para a esquerda, uma, duas. Então vai ficar 0,25 igual a 25%, já que o meu 25 está por 100 e é um número qualquer dividido por 100. Então, 25 dividido por 100 vai ser igual a 0,25, que é igual a 25%. E aqui eu tenho também mais um exemplo aqui. 3 dividido por 100 é igual a quê? Duas vírgulas, ando com a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, como aqui não tem número, eu acrescento o zero e ando mais uma. Então vai ficar 0,03, que é igual a 3%, pois o meu 3 está sobre o 100, certo? E aqui, 125 sobre 100 é igual a quê? 1,25, ando duas casas com a vírgula para a esquerda, uma, duas, 1,25, que é igual a 125%. Você pode observar aqui que eu tenho três formas diferentes de representar a porcentagem, né? Tenho essa forma, essa daqui e esta. Bom, aqui eu tenho a forma fracionária, né? 25 por 100 seria uma fração que eu posso representar, sendo uma porcentagem. E eu posso também, aqui ó, você pode observar que 1/4 é igual a 25 sobre 100. Isso porque, se eu não souber, por exemplo, que 1/4 é 25%, o que eu faço? Eu posso transformar esse meu denominador, que é 4, em 100. Se eu multiplicar o meu 4 por 25, vai ficar 100. Então, 4 vezes 25 vai ser igual a 100. E como eu multipliquei em 4 embaixo por 25, eu tenho que multiplicar o meu numerador também por 25.
Então 25 vezes 1 vai dar 25. 25 dividido por 100 é igual a 25%, que é a mesma coisa que 1/4, certo? Mais um exemplo aqui, ó, o 3 sobre 100, 125 sendo dividido aqui por 100, seria a minha forma fracionária. Aqui eu tenho a forma decimal, 0,25, 0,03, 1,25 e entre outros. A forma percentual, onde eu tenho um número que é seguido pelo símbolo da porcentagem. 25%, 3%, 125%, certo? E aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu não posso dizer que 12 dividido por 200 é igual a 12%. Por que não? Porque o meu 12 ele não está sobre 100, certo? A porcentagem é um número qualquer dividido por 100. Então, para que 12 sobre 200 fosse igual a 12%, o meu denominador deveria ser 100, certo? Então, como eu faço aqui para achar o valor percentual de 12 sobre 200? Bom, aqui ó, eu posso dividir aqui ó, por 2, né? Eu posso transformar o meu 200 em 100, e se eu dividir o meu 200 por 2, então eu vou obter 100. E como eu dividi meu denominador por 2, eu tenho que dividir também o meu numerador por 2. Então 6 dividido, eu vou ter 12 dividido por 2, vai dar 6. Então eu vou obter 6 sobre 100, que é igual a 100%, certo? A 6%. Então, depois de dar essa explicação, eu daria alguns exercícios para que os alunos fizessem para ver o grau de entendimento deles sobre o que foi explicado. Como, por exemplo, aqui, qual é a forma percentual de 6 sobre 100, qual é a forma decimal de 34%, qual é a forma fracionária de 0,07, qual é a forma percentual de 1,58, qual é a forma fracionária de 99%. Eu daria um certo tempo para eles resolverem e depois resolveria juntamente com eles. Fazendo agora os cálculos com a porcentagem, eu utilizaria essa matéria do Data Senado, onde fala da influência das redes sociais na hora de decidir o voto, certo? E durante a aula eu falaria sobre essa matéria de uma forma mais detalhada com os alunos, certo? Mas aqui ó, eu posso observar que foram entrevistadas 2.400 pessoas e que 45% afirmaram terem tido uma influência das redes sociais e 54% não tiveram influência das redes sociais. E dessas 45% que tiveram essa influência das redes sociais, foi feita uma nova pesquisa com elas sobre qual dessas redes sociais elas tiveram influência, certo? Que estão aqui. Bom, passei alguns exercícios agora, como por exemplo aqui, quantas pessoas afirmam ter tido influência de alguma rede social para decidir o voto. Bom, um método que eu posso usar é a regra de 3. Eu sei que 2.400 pessoas foram entrevistadas, isso vai representar o meu 100%, e eu vou ter um X, que vai ser a minha incógnita, é o que eu quero achar, né? A quantidade de pessoas que tiveram influência de alguma rede social. Bom, e eu sei que pela tabela que me foi dada, que 45% delas tiveram essa influência. Então, para me achar o valor do meu x, eu faço aqui uma multiplicação cruzada, certo? Eu multiplico meu 100 pelo x e multiplico 2.400 vezes 45. Eu vou obter 100x, 2.400 vezes 45, eu vou obter 108.000. Aqui eu tenho 100 vezes x, como está multiplicando o meu x, eu posso passar o meu 100 para o outro lado dividido. Então, vai ficar 108.000 dividido por 100, simplificando aqui, né, cortando os zeros, 2 zeros cortados aqui, 2 zeros aqui, vai ficar com o meu x sendo igual a 1.080. Então, 45% é igual a 1.080. Então, foram 1.080 pessoas que falaram que tem influência de alguma rede social na hora de decidir o voto. Eu posso fazer também de uma outra forma. Eu posso transformar a minha porcentagem em fração com o denominador igual a 100, e isso eu já sei fazer. Então vai ficar aqui
45 dividido por 100 vezes 2.400. 2.400 é a mesma coisa que o que? 2.400 dividido por 1. Então eu faço a multiplicação aqui de 45 dividido por 100 vezes 2.400 dividido por 1. Eu multiplico o numerador com o numerador, 45 vezes 2.400, que vai dar 108.000, e o meu denominador com o denominador, 100 vezes 1 vai dar 100. Aqui eu vou simplificar cortando os zeros e vai ficar 1.080, mesmo resultado encontrado utilizando a regra de 3. E aqui agora, utilizando a transformação da porcentagem em número decimal, que eu já sei transformar a porcentagem em número decimal, então vai ficar o que? 0,45 vezes 2.400, que vai ser igual a 1.080, certo? Mais um exercício. Quantas pessoas levaram em consideração as redes sociais Twitter e YouTube, respectivamente, na hora de votar? Bom, aqui eu tenho as alternativas A, B, C, D e E, e eu posso observar o seguinte, que o que está representando o meu Twitter, que fica aqui desse lado esquerdo, eles são todos diferentes, ó, 180, 108, 354, 254, 876. Então, se eu calcular apenas o Twitter, fazer o cálculo apenas do Twitter, eu já vou achar a minha resposta. Diferentemente, se eu calcular o do YouTube, como por exemplo 281 aqui, 281, 367, 367. Se o YouTube der, por exemplo, 367, eu vou ter duas possibilidades, ou pode ser a D ou pode ser a E. Então eu vou ter que calcular o Twitter de qualquer forma. Mas se eu calcular primeiro o Twitter, eu já vou achar a alternativa correta, pois são todas diferentes, certo? Então, eu tenho já que foram 1.080 pessoas que decidiram o voto com base em alguma rede social. Então, dessas 1.080 pessoas, 10% decidiram o voto com base no Twitter, tiveram uma influência do Twitter aí para decidir o voto. Então, aqui eu vou colocar o valor de um lado e a porcentagem do outro, fazer a multiplicação cruzada, 100 vezes x, 1.080 vezes 10, vou ter 100x, 1.080 vezes 10 vai ser igual a 10.800, que está multiplicando de um lado eu passo para o outro dividido, então vai ficar 1.800 dividido por 100, simplifico cortando os zeros, vai ser igual a x, x vai ser igual a 180. Utilizando a outra forma, transformação da porcentagem em fração com o denominador igual a 100, 10 dividido por 100 vezes 1.080, aqui a mesma coisa, 1.080 dividido por 1 é igual a 1.080, né? Então eu multiplico o meu numerador com o numerador e meu denominador com o denominador. Eu vou obter 10.800 dividido por 100. Vou fazer a simplificação, vai ficar igual a 108. E a transformação da porcentagem em número decimal. Aqui eu vou obter 0,1 vezes 1.080, que vai ser igual a 108. Então, dessa forma, eu sei que o Twitter, 108 pessoas das que foram entrevistadas ali tiveram uma influência do Twitter. Então, aqui a alternativa correta é a letra B. Aqui mais um exercício de interpretação. Quais são, respectivamente, as redes sociais com mais e menos influência? Eu posso observar que em verde aqui foram os que falaram que tiveram influência dessa rede social. Então eu observo que o Facebook é o que mais teve influência, teve 31% aí de influência daqueles 1.080, né, que foram entrevistados nessa pesquisa. E o que teve menos influência foi o Twitter. Apenas 90% deles não tiveram influência com base no Twitter. Então o que tem mais influência é o Facebook e em seguida o que tem menos influência é o Twitter, certo? Bom, depois de feito esses exercícios com eles e feito um estudo sobre a matéria utilizada, eu passaria alguns exercícios para eles para ver o grau de entendimento deles sobre o assunto da porcentagem. Eu daria um certo tempo para eles resolverem essa atividade com cautela e calma. E tem esses exemplos aqui, ó. Em um dia, Lucas conseguiu R$ 30, no outro dia R$ 39. Em quantos porcentos aumentou o dinheiro conseguido por Lucas de um dia para o outro? Uma loja teve a ideia de diminuir o preço de um produto que custa R$ 250 em 15%. Qual é o novo valor do produto? José Marta tem 300 moedas e resolveu dar 75 moedas para sua irmã. Qual a porcentagem de moedas dada pela José Marta?
Então, ele poderia ver qual seria a melhor forma de resolver essa atividade, qual método seria melhor para calcular a porcentagem aí correta, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa apresentação do grupo 3. Estamos abertas para críticas e opiniões. Muito obrigado.